Olá pessoal, professor Josias Santana do canal Platina na Física aqui falando, e hoje vamos dar continuidade à nossa série de resolução de exercícios propostos do livro Fundamentos da Física, volume 3, Ramalho, capítulo 1, e agora vamos para a parte 2. Aqui nós temos o seguinte, a questão P8 nos fala: duas pequenas esferas idênticas estão situadas no vácuo, a uma certa distância d, aparecendo entre elas uma força elétrica de intensidade Fe1. A carga de uma é o dobro da carga da outra. As duas pequenas esferas são colocadas em contato e a seguir afastadas a uma distância 2d, aparecendo entre elas uma força elétrica de intensidade Fe2. Calcule a razão entre Fe1 e Fe2. Então vamos lá. O meu Fe1, ele vai ser quem? K, Q1, Q2, dividido pela distância D entre elas. O meu Fe2 vai ser quem? K, vou chamar aqui agora Q1', que vai ser a carga que o Q1 vai ter após ser feita a eletrização por contato. Q2', que também vai ser a carga, a nova carga que o corpo 2 vai ter, dividido pela essa minha distância d' ao quadrado, que é a nova distância que eles colocam as cargas entre si. Para calcular a razão de Fe1 e de Fe2, basta a gente dividir Fe1 por Fe2. Quando a gente fizer isso, vai ter o quê? Fe1 dividido por Fe2, isso vai ser igual a quem? Quem é o Fe1? K, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Quem é o Fe2? K, Q1', Q2' dividido pelo meu d' ao quadrado. Aqui nós vamos ter fração de frações. Para você resolver, você faz o quê? Eu vou chamar essa razão aqui de R, só para não ter que ficar repetindo Fe1 dividido por Fe2. Então eu tenho que R vai ser igual a quem? Repete a primeira, K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser quem? D' ao quadrado, K, Q1', Q2'. Aqui, a gente já vê logo de cara o quê? Que o meu K cancela com esse outro K. E nós vamos ter que essa minha razão R vai ser quem? Q1, Q2 vezes D' ao quadrado. Tudo isso dividido por Q1', Q2' dividido por D ao quadrado. Então pronto, agora é só a gente sair substituindo os valores. Nós tínhamos o quê? Que a carga de uma era o dobro da carga da outra. Então, meu Q1, se eu chamar Q1 de Q, o meu Q2 eu vou chamar de 2Q. Quando você faz a eletrização por contato, nós já vimos o quê? Que a carga que cada um dos corpos vai adquirir no final vai ser o valor da soma das cargas dividido pelo número de corpos envolvidos. Como eu tenho dois corpos, vai ser o quê? Q mais 2Q dividido por 2. Q mais 2Q é igual a 3Q. Quando eu dividir isso por 2, eu vou ter o quê? Que Q1' vai ser igual a Q2', que é igual a 3Q sobre 2. E a questão também nos falou que a nova distância que aparece entre elas vale 2 vezes a distância inicial. Ou seja, o meu D' é igual a 2 vezes D. Então pronto, vamos substituir todos esses valores na equação que nós encontramos aqui para a razão e pronto. A minha razão R vai ser quem? Q1, Q2 vezes D' ao quadrado. Quem é Q1 é Q. Quem é Q2, 2Q. Q1 vezes Q2 vai dar 2Q ao quadrado. O meu D', é 2D. Então, como aqui eu tenho ele ao quadrado,
basta você elevar isso aqui ao quadrado. D' ao quadrado vai ser quem? Que multiplica aqui 4D ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por quem? Q'1 vezes Q'2. Então, basta você elevar essa expressão aqui ao quadrado, porque Q1' vezes Q2' vai me dar esse valorzinho aqui ao quadrado. Se eu elevar logo aqui ao quadrado, vai ter o quê? 9Q ao quadrado dividido por 4. Então, vamos escrever aqui. 9Q ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 4. Que multiplica quem? A minha própria distância D. Aqui, novamente, você tem uma fração de frações. Então, aqui você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 2 vezes 4 aqui dá 8. Q ao quadrado D ao quadrado. Isso aqui sobre 1. Multiplicando quem? O inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser o quê? 4 dividido por 9Q ao quadrado D ao quadrado. Esqueci do quadrado aqui de novo. Vocês fiquem atentos aí, pessoal. Então, com isso, nós vamos ter o quê? Q ao quadrado, D ao quadrado aqui em cima, cancela Q ao quadrado, D ao quadrado aqui embaixo. Então, basta a gente multiplicar os nossos números. Vamos ter o quê? Que essa minha razão vai ser o quê? 8 vezes 4, 32. 9 vezes 1, 9. Isso aqui vai dar, então, 32 dividido por 9. Ou eu deixo a resposta nessa forma, ou você pode efetuar essa divisão. Se você efetuar essa divisão, vai dar aproximadamente 3,55. Vamos lá. A questão P9 agora diz o seguinte. 3 pequenas esferas, A, B e C, com cargas elétricas respectivamente iguais. Vamos escrever então. QA igual a 2Q. QB igual a Q. Esse 2 nem parece um 2, né? Vamos ajeitar aqui. E o QC igual a Q. Estão alinhados como mostra a figura. Certo. A esfera A exerce sobre B uma força elétrica de intensidade 2 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. A força elétrica entre A e B equivale a 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Qual a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então, para isso, você vai fazer o quê? Então, vamos ter que calcular a força elétrica entre o corpo B e o corpo C, para que assim a gente possa calcular a força resultante sobre B, que vai ser igual a quem? A diferença entre essas duas cargas, entre essas duas forças. Por quê? Porque se essas forças têm, se todas as cargas têm o mesmo sinal, as forças que vai estar para que A está fazendo em B e que C está fazendo em B são forças de repulsão. Ou seja, a minha força entre A e B está apontando para a direita, enquanto a minha força entre C e B está apontando para a esquerda. Então, a força resultante entre elas vai ser a força de uma menos a força da outra. Se a gente convencionar que esse sentido aqui é o sentido positivo, eu posso escrever a minha força resultante como sendo o quê? FAB menos FCB. Onde, se o sinal ficar positivo, isso só quer dizer que a força resultante está apontando para a direita. Se esse resultado é negativo, só quer dizer que a força resultante vai estar apontando para a esquerda. Então, como é que a gente vai poder resolver essa questão? Vamos fazer o seguinte, ó. A força entre A e B vai ser quem? K, QA, QB, dividido pela distância AB ao quadrado. E tudo isso aqui tem que dar igual a quanto? A 2 vezes 10 a menos 6. Então, vamos substituir apenas os valores que a gente tem entre aspas.
Como assim, professor? Entre aspas. Eu não vou precisar substituir o valor de K agora, porque tanto o meu QA, quanto o meu QB, quanto a distância, estão em termos também de variáveis. Então, não tem necessidade de você substituir o valor numérico desse K. Por quê? Vamos ficar aqui de olho. Ó. Repito aqui o valor de K. Quem é o QA? Meu QA é 2Q. Quem é QB? É Q. Tudo isso aqui dividido por quem? A distância entre A e B. Se você olhar na figura, a distância entre A e B vale 3D. Dividido por 3D ao quadrado. Tudo isso aqui tem que ser igual a 2 vezes 10A menos 6. Então aqui o que é que a gente tem? 2K ao quadrado dividido por quem? 3 ao quadrado dá 9. D ao quadrado. E tudo isso aqui tem que ser igual a 2 vezes 10A menos 6. Dessa forma, o 2 desse lado simplifica com o 2 desse outro. E esse 9 que está aqui embaixo, dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, com isso, eu vou escrever o quê? K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado, é igual a 9 vezes 10A menos 6. Tudo isso eu fiz por quê? Porque agora eu tenho uma expressão que me diz o valor que me dá todas essas variáveis que eu não conheço. K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. E quem isso vai me ajudar, professor? Para quando eu for calcular agora a força entre B e C, que vai ser K, QB, QC, dividido pela distância BC ao quadrado, olha só o que é que vai acontecer. K, eu repito. Quem é o QB? QB é Q. Quem é QC? QC também é Q. Então, Q vezes Q fica Q ao quadrado. E quem é a distância? BC. A distância entre B e C, pela figura, nós temos que é D. Então, vai ser D ao quadrado. Comparando essas duas expressões, nós sabemos o quê? Que a força entre B e C também vale 9 vezes 10 a menos 6 newtons. Ou seja, a minha força resultante, que vai ser F AB menos F CB, vai ser o quê? Quem é o FAB? FAB, eu chamei que a gente viu que era 2 vezes 10 a menos 6. Menos quem? O FBC é 9 vezes 10 a menos 6. Dessa forma, a minha força resultante passa a ser igual a quem? Menos 7 vezes 10 a menos 6 newtons. Ou seja, a força resultante nessa configuração vai estar apontando para a esquerda. Nessa minha configuração aqui, nós temos que a força resultante vai estar apontando para... A força resultante vai estar apontando para a esquerda. A próxima questão fala o seguinte. Em um modelo atômico simples, proposto por Bohr em 1913, um núcleo contendo prótons e nêutrons é rodeado por elétrons que giram em órbitas circulares de raio Rn, onde a força de atração elétrica do núcleo positivo sobre cada elétron segue a lei de Coulomb. Utilizando esse modelo para o caso do hidrogênio, o único elétron girando em torno do núcleo que contém um próton. Determine a direção, sentido e a expressão do módulo da força elétrica atuando sobre o elétron em função da carga E do elétron, do raio Rn e da constante eletrostática do vácuo. Bom, aqui, pessoal, a gente vai ter que lembrar do seguinte. Você tem aqui o núcleo e você vai ter aqui um elétron descrevendo uma trajetória circular em torno desse meu núcleo. Vai estar tendo uma força de interação eletrostática entre elas.
Só que o que acontece? Essa força que deveria estar fazendo com que esse meu elétron chegasse perto desse meu núcleo, já que eles têm cargas de sinais contrários, eles estão se atraindo, ele deveria colapsar. Só que, pelo fato desse meu elétron estar descrevendo um movimento circular, ele está, por exemplo, girando aqui nesse sentido, nós passamos a ter também, atuando sobre esse meu corpo, a força centrípeta, que é justamente o que está sendo responsável por manter essa minha órbita circular. Como essa é a única força que está aparecendo aqui no meu sistema, ela também vai ser a própria força resultante. Então basta a gente lembrar aqui da fórmula das nossas forças. Como assim, professor? Vamos lá. Eu vou ter que a minha força elétrica vai ser a minha própria força centrípeta, que ela também vai ser a minha força resultante. A direção e o sentido da força a gente já tem aqui, pelo fato dele estar descrevendo essa trajetória circular. Direção radial, sentido apontando para o centro dessa trajetória circular, apontando para o centro desse meu núcleo. E quanto é que vai ser o meu módulo? Só que ele diz, que ele quer o módulo em função da carga elétrica, do raio e da constante eletrostática do vácuo. Quem é a força elétrica? A força elétrica é K, Q1, Q2, dividido pela distância D ao quadrado. Só que o que acontece? Nós temos aqui o elétron e temos o próton. Ambos são em termos da carga elementar, da carga fundamental. Ou seja, meu Q1, o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, que é o meu próprio, a própria carga elementar. Dessa forma, Q1 vezes o Q2 é E ao quadrado. E a distância D, como ele está descrevendo a trajetória circular, essa minha distância D é quem? É o próprio raio Rn dessa minha trajetória circular. Então, meu D ao quadrado é Rn ao quadrado. Assim, nós vamos ter que a força elétrica entre elas vai ser o quê? K E ao quadrado dividido por Rn ao quadrado. Então, é somente isso. Lembrando que a direção vai ser radial e o sentido vai ser para o centro. Como assim para o centro, professor? Ele vai estar apontando do elétron para o próton. Bom, no item B, nós temos o seguinte: determina a expressão para a velocidade v da órbita do elétron em função da carga E e da massa E do elétron, do raio Rn e da constante eletrostática do vácuo. Bom, nós já concluímos que a força elétrica é igual à força centrípeta. E chegamos nesse resultado para a expressão da força elétrica. Então, basta a gente lembrar agora que a nossa força centrípeta ela é dada como sendo a massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado dessa órbita, dividido pelo raio n da minha órbita. Então, isso aqui vai ser igual a quem? A K E ao quadrado dividido pelo Rn ao quadrado. Aqui a gente já tem logo o quê? Esse Rn simplifica um desses Rns. Essa minha massa que está desse lado multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E nós vamos chegar à conclusão de que essa minha velocidade V vai ser igual a quem? A raiz quadrada de E ao quadrado K dividido por ME Rn. Ou se você quiser escrever, você pode botar esse E ao quadrado para fora da raiz e você vai ter E raiz de K sobre ME vezes
Rn. Então pronto, com isso a gente calcula qual seria a velocidade que esse meu elétron estaria tendo nessa trajetória circular. Vamos aqui para a próxima questão. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 8 vezes 10 a menos 8 coulombs e Q2 igual a menos 2 vezes 10 a menos 8, estão fixas no vácuo e separadas a uma distância D de 6 centímetros. Então vamos aqui anotar os dados logo, né? Q1 é igual a 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. Q2 é menos 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Como estão no vácuo, o meu K é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. E essa minha distância D, que vale 6 centímetros, é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 2 metros. Então pronto, anotando todos os dados. Basta agora a gente resolver ver o que a questão está pedindo. Ela está pedindo aqui no item A para a gente calcular a intensidade da força elétrica de atração. Então, é só jogar na lei de Coulomb normal. A força elétrica vai ser o quê? K, Q1, Q2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Dessa forma, o meu FE vai ser quem? 9 vezes 10 a nona, que multiplica 8 vezes 10 a menos 8, que multiplica 2 vezes 10 a menos 8. Tudo isso dividido por quem? 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Dessa forma, a força elétrica vai ser quem? 9 vezes 8 dá 72. 72 vezes 2 dá 144. Que multiplica 10. Repete a base e soma os expoentes. 9 menos 8 dá 1. 1 menos 8 dá menos 7. Tudo isso aqui dividido por quem? 6 ao quadrado dá 36. Vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Então isso aqui vai ser o quê? 144 dividido por 36, isso vai dar quanto? 4. Vezes 10, repete a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 7 menos dividido por 10 elevado a menos 4 vai dar o quê? Menos 7 menos menos 4 dá menos 7 mais 4. Menos 7 mais 4 equivale a menos 3 newtons. Então, para o meu item A aqui, nós temos o quê? Que a força elétrica é igual a 4 vezes 10 a menos 3 newtons. O item B ele pede o quê? A intensidade da força elétrica resultante que age sobre a carga Q3 colocada no ponto médio do segmento que une Q1 a Q2. Então vamos ter o quê? Vamos ter que calcular agora no item B, seria a força 1,3. Vamos ter que calcular quem seria a força 2,3. Para calcular a força resultante, nós vamos ter que primeiro fazer um desenho para a gente saber se a força resultante vai ser a diferença ou se vai ser a soma dessas duas forças. Eu vou fazer esse desenhozinho esquemático aqui embaixo. Eu tenho bem aqui Q1, eu tinha bem aqui Q2. Vou colocar agora bem aqui um Q3. Q3, se você ver, tem carga igual a 10 a menos 8 coulombs, ou seja, é uma carga positiva. Como o Q1 também é positivo, positivo com positivo vai se repelir. O meu Q2 ele é carga negativa. Negativo atrai positivo, então a força também vai ser para a direita. Então, dessa forma, nós temos que a força resultante vai ser quem? F 1,3 mais F 2,3. Pronto, agora é só a gente substituir os valores em cada uma. Quem é F 1,3?
F13 vai ser quem? K, Q1, Q3, dividido pela distância 13 ao quadrado. Quem é o K? 9 vezes 10 a nona. Que multiplica quem é Q1? 8 vezes 10 a menos 8. Quem é Q3? 10 a menos 8. Tudo isso dividido pela distância D ao quadrado. Como inicialmente eu tinha uma distância de 6 centímetros e a minha carga Q3 foi colocada no ponto médio do segmento que une Q1 a Q2, nós temos o quê? Que a distância entre a carga 1 e a carga 3 vale metade da distância entre a carga 1 e carga 2. Então, se nós tínhamos 6 vezes 10 a menos 2 metros, agora vamos ter essa distância sendo 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Tudo isso ao quadrado. Então, quem vai ser o meu F13? 9 vai cancelar com esse 9. Vamos ter aqui apenas 8. Que multiplica 10 elevado a quanto? Ó? 10 a menos 2 embaixo elevado ao quadrado a 10 a menos 4. Então aqui nós vamos fazer o quê? Esse 3 ao quadrado cancela com esse 9. Esse 10 à quarta cancela um desses 10 a menos 8 e fica aqui menos 4. Então agora é só repetir. A gente repete a base e soma os expoentes. 9 menos 8 dá 1. 1 menos 3. 1 menos 4 dá menos 3. Então, F13 equivale a 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Quanto equivale o F23? Aproveitando aqui das contas, nós já vamos ter o quê? Que a parte de baixo vai ser igual. E a parte de cima só vai mudar que, ao invés de eu ter 8 vezes 10 a menos 8, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 8, que é a única coisa que mudou. Então, vamos ter como resposta o quê? 2 vezes 10 a menos 3 newtons, porque no resto não mudou nada. Dessa forma, a minha força resultante vai ser quem? Como é a soma, 8 com 2 dá 10. Para ficar tudo em notação científica, vai ficar 10 a menos 2 newtons. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida você pode mandar aí nos comentários. Qualquer solução de questão que você queira ver como é que faz, você pode me mandar um direct lá no Instagram, ou você deixa aqui nos comentários qual é a questão que você quer que eu resolva, que a gente vai resolvendo sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar aí com seus amigos e até a próxima.